Olha, a discussão continuou aqui, tá? Continua aqui, a gente, Nossa Senhora. aqui a gente só não baixa o nível. Quer dizer, se precisar, a gente baixa também. Mas a Polícia Militar anunciou na manhã de hoje que a torcida celeste receberá 1.871 ingressos, 8,13% da carga total para o jogo no Independência. A quantidade disponibilizada, então, é essa. A Raposa, aliás, a quantidade disponibilizada para o Cruzeiro é menor que os 10% previstos no Regulamento Geral de Competições da CBF. Nós conversamos com algumas pessoas ligadas, principalmente com o tenente Renato Mota. Ele explicou a situação e daqui a pouco nós vamos trazer a explicação do tenente Renato Mota, que representa a Polícia Militar, e vem explicando toda essa situação. Porque fica um disse-me-disse, muita gente não lê, não se informa e aí vem agredindo. Ou seja, no frigir dos ovos, a culpa é da imprensa. A culpa é sua, Ou o cara interpreta como né? quer. Então é o seguinte, é importante você ler, é importante você assistir ao programa e interpretar tudo que será dito aqui. Mas aceitar também, né? E aceitar. Mas o cara não vai ler, não vai estudar um negócio. Então Não, tem gente importante. que lê e fala assim, é desse jeito, porque só vale a visão dele. O que é que diz? E as pessoas não querem opinião. E o código é muito claro. Daqui a pouco a gente discute aqui. Tenente Renato Mota, tenente da Polícia Militar, Renato Mota, explicando muito bem, de forma didática, essa situação envolvendo o Clássico. Veja aí. Não é a Polícia Militar que determina se vai ser 500, 1.000, 2.000, não. O Atlético disponibiliza e o laudo é feito, o laudo de segurança, um laudo técnico pela Polícia Militar, e é apresentado, vai caber tantos. Agora, os acertos é entre os clubes. Eles disponibilizam aquele setor. Entendeu? Agora, se vai caber 10%, 8%, 7%, aí é complicado. Então, foi o Atlético quem definiu essa carga de 1.800 ingressos, né? Esses 8% aí foi o Atlético quem definiu. Não. Isso é um laudo técnico que é feito. Eles disponibilizam aquele setor lá. Mas eles não sabem o número exato de torcedor que vai caber. Eles disponibilizam aquele setor. Entendi. Entendeu? A partir do laudo técnico, esse parecer que você tem, esse laudo a respeito aí do estádio, é que é determinado. Nós não podemos arriscar de colocar lá 4.000 num lugar que não cabe 1.000. Entendeu? É um laudo técnico, é um laudo de vistoria técnica que é feito. Aí vai ser colocado os torcedores lá, esse número que você tem aí, de 1.880 torcedores mais ou menos, com segurança. Com a total segurança, você entendeu? Entendi. Agora, se o Atlético vai disponibilizar mais, se o Cruzeiro vai conseguir mais, se vai diminuir, se vai aumentar, isso é entre os clubes. Muito bem. Tenente Renato Mota, da Polícia Militar. Presidente Alexandre Calil está ao vivo conosco aqui nos Donos da Bola. Em primeiro lugar, boa tarde, presidente. Eu gostaria, após principalmente as declarações do tenente Renato Mota, da Polícia Militar, quando ele disse que o Atlético disponibilizou apenas 8,13% de ingressos, o que fere o Estatuto do Torcedor, o Código de Competições da CBF. O que o senhor tem a dizer sobre isso, presidente? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nada. Olha, eu não sei se fere, não, porque fala em carga máxima. Eu acho que nós temos que diminuir, inclusive vocês da imprensa, todos, esse clima de beligerância de um clássico. Eu acabei de falar com a sede do Atlético agora e disse que o prazo do Cruzeiro é 13 horas para pagar. Mas se quiser pagar às 14, às 15, às 16, no horário bancário que quiser pagar, pode pagar para vir lá para não ter pressa. Entendeu? Pode pagar, vai pagar direitinho, sem problema nenhum. Então, a época os cartolas, não, a imprensa ajuda para burro, esse clima horrível de guerra. Não vai ter guerra, o ingresso é mais caro, a torcida do Cruzeiro vai ser recebida e protegida na Independência. É claro que caiu aí 50, 100 torcedores por uma questão de segurança. Se o Cruzeiro falar assim, mas também nós vamos dar 8%, o Atlético aceita do mesmo jeito, não tem problema. Não é 7%, aceitamos também. Então, quer dizer, nós temos que parar, sabe, de falar assim, não, porque o clima, quem faz o clima é a cartolagem. Não, quem ajuda a fazer o clima é a imprensa também, entendeu? Então vamos todo mundo botar o capuzinho da culpa
E o Atlético é o seguinte, se não tem 10% lá, não acha justo exigir 10% aqui. Pode exigir 8, 7, não tem problema nenhum. É ir com a cabeça de paz, de harmonia, que as mães recebam os filhos em casa depois do jogo. É isso que o presidente do Atlético, no seu penúltimo clássico, deseja de todo o coração. E eu não puxo o saco, eu não faço coisinha do politicamente correto. Agora, essa violência, essa estupidez no futebol, isso tem que começar a acabar por nós, a cartolagem incompetente e a imprensa. Presidente, a imprensa ela relata os fatos, né? A imprensa não participa, não ganha nada, não recebe nada para naturalmente levantar o evento ou para diminuir o evento. Ela apenas relata os fatos. Então, por isso a pergunta, por que o Atlético deu 8,13% dos ingressos e não 10% como é de direito do Cruzeiro? A pergunta é só essa. Não, a pergunta não é só essa. O Atlético não deu, não. Quem mandou dar foi a polícia. Não tem lugar para entrar. Vamos exercer inteligência, segurança. Eu acabei de falar, não tem lugar para entrar, não tem onde botar. O Atlético não deu, não. O Atlético, se pudesse, estava 20. Se coubesse 200 mil pessoas, estava 20. Quem falou para dar 8,30 e tantos por cento foi a Polícia Militar de Minas Gerais, meu amigo. Bom, então... Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, que o Cruzeiro tem todo o direito de falar assim, nós também não vamos dar os 10%. Final, acabar com isso. Entendeu? Mas aí um erro não justificaria o outro. O Atlético não tem que fazer, não. O Atlético obedece o laudo, que vale até 2015, dessa polícia. Entendeu? O Atlético quer ser culpado por morte. Agora, se o presidente do Cruzeiro assinar lá que ele vai pôr, que ele é responsável, ele põe quando ele quiser, ué. Ele me pede, ele assina uma carta que ele é responsável pelas vidas, que me conta que é responsável é a polícia. Entendeu? Ô, presidente, então, eu só obedeço a polícia. Agora, acho muito justo que o Cruzeiro também não libere os 10%. Pronto, acabou. Nada mais do que isso para obedecer a polícia. Presidente, só para esclarecer, então, essa questão dos ingressos. O Atlético disponibilizou um setor que caberia aos 10%, mas a polícia limitou o setor para 8,13%. É isso que o senhor está dizendo? Não é que a polícia limitou. A polícia vai lá com responsabilidade, com treinamento de muitos anos, e fala assim, olha, aqui nós vamos ter que fechar 2 filas, que da outra vez julgaram piti, cocô, o cacete A4 da torcida lá embaixo, não vai acontecer mais. Como vai perder, o Atlético vai perder lugar lá no Mineirão, porque para um não jogar bomba no outro, vai fechar lá também, a polícia vai tirar lugar, e nós vamos obedecer, porque nós não somos irresponsáveis de não obedecer a polícia militar, que é a melhor polícia do Brasil. É só isso. Mais nada, que drama é esse? 100 pessoas, 200 pessoas, e no caso do Atlético é 500, 1000, qual é o problema? Qual é o problema? Guerra que estão querendo montar em cima disso? Qual é a guerra? Por que essa guerra com as 50 torcedores? Então, quer dizer, vamos desmontar esse clima de beligerância e vamos lá proteger do Cruzeiro, muito bem protegida no Independência, para que se proteja a torcida do Atlético, muito bem protegida no Mineirão. Ponto final. Acabou, não tem mais nada do que isso. Júnior Brasil está por aqui, presidente. Quer fazer uma pergunta para o senhor? Presidente, boa tarde, um abraço. O senhor, quando fala que a imprensa é responsável, com todo respeito, eu discordo veementemente, porque esse clima, muitas das vezes, parte pelos dirigentes e mais, no meu entendimento, defendi, o senhor sabe disso, o jogo no Independência, por razões óbvias, no meu entendimento. Agora, não consigo conceber. O senhor tem a preocupação com morte, dos filhos voltarem para as mães, por que então esses 10% não era mais seguro, mais tranquilo, menos traumático e problemático? Torcida única nos 2 jogos, presidente? Isso aí é uma questão de opinião, né? Isso é uma questão. Eu sei que sempre, Júnior, meu abraço a você também, que quando se fala em imprensa, mexe com a classe que se protege no mundo, né? Então isso aí eu sei, o tamanho da confusão que eu estou arrumando. É claro que a imprensa nunca tem culpa de nada, só a cartolagem incompetente, que é culpada de tudo. Uma parte é da polícia, outra da torcida, outra do jogador e a outra e só nada. E a imprensa só relata. Muito bem. Mas vamos ao que interessa.
Isso é uma questão da sua opinião contra a minha opinião. A minha opinião, a opinião do Alexandre Calil, era de torcida única. Mas quando o Alexandre Matos me ligou, e como eu sou um presidente já de esvaziando gaveta, eu tenho que escutar uma diretoria que vai permanecer à frente do Atlético. E eu disse a ele claramente, falei, ô Alexandre, eu não sou mais aquela voz do Atlético absolutista, porque eu sou o único de uma grande diretoria que está saindo. Entendeu? Eu vou, Alexandre, escutar a diretoria e decidir sobre isso. Entendeu? Então, nós não podemos confundir opinião, que você tem todo o direito de ter a sua, e eu de ter a minha, e a diretoria do Atlético de ter a maioria dela, com segurança, com polícia, com isso, com aquilo. Você acha que é torcida única. O ex-governador Antônio Anastasia disse dentro do gabinete, na minha presença e na presença do Gilvan, que não aceitaria torcida única em Minas Gerais mais. Quer dizer, já é outra opinião. Presidente, mesmo com essa venda baixa dos ingressos, o senhor continua defendendo os altos preços? E outra pergunta, por que esse clássico não poderia ter acontecido com divisão de torcidas com os 2 jogos no Mineirão, presidente? Olha, a questão do Mineirão só discute quem paga salário, tá bom? Eu não vou encher pandurro de empreiteiro. Então, isso é uma discussão que nós vamos aí discutir Mineirão, aí uma discussão de uns 4, 5 programas seus. Tá? Porque aí Mineirão, aí você tem que me perguntar, lá, por que 98 camarotes, eles dão 2 para o Atlético. 98 camarotes, que eles vão ter. Vão dar 2 para o Cruzeiro. Então essa pergunta não é para fazer para o Cruzeiro que joga lá, não. É para fazer para os empreiteiros que tomam conta lá. Não vem fazer essa pergunta para clube de futebol, não. Tem que perguntar por que o edital proíbe o clube de futebol ganhar dinheiro com o futebol. Porque esse dinheiro está saindo do futebol, amigo. Está indo para a bolsa do empreiteiro para comprar iate e avião. Então essa pergunta... Alô, presidente? Bom, parece que caiu a ligação com o presidente, ou ele permanece conosco aí. Vamos tentar novamente aí, Felipe. Por gentileza, ainda precisava passar pelo Cadu e também pela Dimara. Tinha muita coisa a ser discutido aqui. Estamos tentando também falar com o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, e para tentar esclarecer de uma vez por todas essas questões. E é importante salientar que nós não fomos convidados e não somos parte fundamental, né, na gestão e na promoção do evento. A gente divulga, a gente traz a informação, a gente leva até você, mas não somos partes interessadas no evento, somente para divulgação. Mas a imprensa, até onde eu sei, ela não ganha absolutamente nada do que vem das arquibancadas. Ô, Dimara, liga de novo aí. O presidente voltou, então, a ligação com o presidente foi restabelecida. Presidente, faltou a resposta sobre a questão dos altos preços do ingresso e da baixa venda até o momento, presidente. Eu não sei até onde que eu falei aí, até onde vocês ouviram. Eu falei que a pergunta tinha que ser feita para o presidente de Minas Gerais. Eu não jogo no Mineirão, que aí foi outra pergunta, né? Eu acho que o alto preço é o seguinte, nós temos 106 anos, estamos disputando a final. Agora, é claro que a torcida do Atlético mudou. Claro que a torcida do Atlético mudou. Né? Começou a colocar a Recopa para dentro, Libertadores para dentro. Aí a torcida da Copa do Brasil Sub-17, a torcida do Atlético mudou o perfil. Né? Mudou o perfil, já não acha a Copa do Brasil essa coisa que era há 3 anos atrás. Então isso é um problema que nós vamos ter que reestruturar, né? Reestruturar. Agora, os preços do Mineirão são praticamente os mesmos dos existentes. Né? Pelo que me consta, os preços estão batendo. Até nós olhamos na internet os preços para fazer uma média de preço igual. Então agora, eu acho que o preço é alto porque é uma decisão. Mas não acho que isso seja uma coisa normal, não. Presidente, para encerrar com o senhor, tenho aqui 2 perguntas, uma do Cadu Doné e outra da Dimara. Cadu.
Presidente, boa tarde. Assim como o Júnior Brasil, também defendi o seu direito e concordo com a opinião de levar o jogo para o Independência. Claro que, como amante do futebol, a gente sonha com aquele clássico de duas torcidas, mas dá para entender as suas razões de levar o jogo para o Independência. Só que o Código de Defesa, Código de Competições do torcedor, da CBF, diz que o clube visitante tem direito de levar até 10% da torcida. E a PM diz que não há condições de segurança naquele setor acima ali do galo na veia para colocar mais do que não cabe em 10% ali. Não seria o caso de o Atlético propiciar a segurança para os 10%, envolvendo também outros setores do estádio? Olha, Cadu, você leu o código todo? Li. Porque ele não sobrepõe a polícia, não. É muito claro, o código é muito claro quando diz que primeiro tem o máximo de 10%. Máximo. Né? Primeiro está escrito no código, o máximo. E segundo, aqui, se você tivesse lido ele todo, você ia ver que esse 10%, ele depende ele depende da autorização policial. Entendeu? Então depois você pega ele inteiro. Então você tem que ler tudo, porque ele depende de laudo da polícia, né? Agora, o Atlético não dá proteção para ninguém, não. O Atlético é empresa de proteção, não. O Atlético é time de futebol. Então quem tem que dar proteção é a polícia. E eu já discuti, eu fui no Palácio, eu perdi tempo. Eu fui lá no Palácio para discutir que a polícia tem que dar proteção. Eu estou preocupado. Eu fui ao Palácio sentar com o governador e com o comando da Polícia Militar no Atlético Flamengo. Então não tem ninguém mais preocupado com a segurança do futebol mineiro do que eu. Entendeu? Porque eu fui o único que fui lá para tratar desse assunto. Para fazer essa operação gigantesca da Polícia Militar. Dimar O Oliveira. dirigente de futebol que foi lá, não foi nem Federação, não foi Cruzeiro, não foi ninguém. Foi o Atlético. Então, falar em segurança comigo é até ruim. Porque o único que foi lá preocupado com a segurança fui eu. Alexandre, só para completar e para esclarecer, eu li sim o código todo, a gente pode conversar, debater sobre o tema, e com relação aos 10%, eu tenho consciência sim de que até 10%, tanto que eu coloquei dessa maneira na minha pergunta, que é a carga máxima. Coloquei isso ontem no Bastidores, também dei essa opinião. É porque o código, ao mesmo tempo que não fala expressamente que sobrepõe a polícia, não diz o contrário também. E há um sentimento aí de que a polícia não teria autonomia para chegar e sobrepor o código. Então, não diz o contrário também no código. Eu acho até, Cadu, que se alguém acha que pode assinar e falar que a polícia não pode, é só fazer um documento. Entendeu? Assinar que a polícia não vai dar palpite, assina, manda para mim que não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu acho que é só chegar e falar, a polícia não manda não, eu quero e acabou. E assina um documento e manda para mim. Porque eu vou obedecer o que a polícia mandar. Presidente... Agora, se tem alguém que acha que tem que ter, não tem problema nenhum. É só mandar por escrito, assinar que a polícia não manda nada. E vai receber a carga, vai receber mais uns 30, 40, 100 ingressos, tem direito, não tem problema nenhum. Dimar Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, presidente. Eu estou muito à vontade para falar com o senhor, porque eu acompanho a sua trajetória desde o início, né, ou antes mesmo da sua entrada na diretoria do Atlético, nesse trabalho bacana que o senhor tem feito. Né? E a gente está falando, obviamente, de respeito de um lado e de outro. E quando o senhor coloca em cima da imprensa uma responsabilidade, né, da divulgação dessa história toda, ou de que a imprensa estaria fazendo com que esse clássico pudesse ter uma repercussão ruim, e com todo o respeito, né, o respeito que a imprensa também exige, o generalizar é sempre muito perigoso. Eu tenho muito cuidado para não generalizar entre os cartolas, como o senhor colocou aí. Eu prefiro chamar de dirigentes, pelo respeito que eu tenho ao trabalho que é exercido por cada um. Mas eu queria colocar para o senhor o seguinte, não foi a imprensa que deu a primeira entrevista, não foi a imprensa que foi para os microfones, entre vocês dirigentes, Cruzeiro e Atlético, Gilvan e o senhor, e trocaram as farpas que os senhores trocaram.
ou que em determinado momento deixaram de ser aquilo que havia sido acordado. Então, nesse histórico e com este respeito a que a gente sempre se refere ao senhor, eu queria dizer que é também muito perigoso colocar e jogar em cima de uma classe, de uma imprensa, de jornalistas, uma responsabilidade que nós não temos. O que a gente faz é colocar o microfone, passar a informação, ouvir o senhor, como a gente está fazendo agora, e que isto é muito mais perigoso até do que se for 10% no Independência ou 10% no Mineirão. Então, eu acho que talvez o que esteja faltando é esse diálogo, da comunicação, de falar melhor. Talvez o senhor pegar o telefone e falar com o Gilvan, com o Alexandre Matos antes, ou vice-versa, para que as coisas não cheguem para a imprensa, que é o veículo que conversa com o torcedor, de forma diferente. Então, assim, na verdade, o que eu estou fazendo para o senhor é um pedido de que as pessoas tenham mais sinceridade, mais clareza nas coisas que elas dizem, porque é assim que a gente age dentro do que a gente entende como carreira e como profissão. Tá bom, Dilmar, então eu vou humildemente falar que parte da imprensa ajuda muito esse clima de beligerância. Eu não vejo tanta importância em dirigente ou cartola, mas você vê, eu respeito e obrigado por sempre me acompanhar, e justamente por isso você sabe que eu não costumo falar mentiras, né? E quando quem veio ao microfone agrediu o Atlético foi o presidente do Cruzeiro, e pior, né? Eu tenho um relacionamento muito cordial com ele, que eu nunca tive com o Zezé. E fiquei muito decepcionado, já que você está falando, porque eu acho que nós não temos que dar, eu acho que não há protagonismo de dirigente ou cartola em clássico. Tá? Os protagonistas estão lá treinando debaixo desse sol de 40 graus e comandados por um treinador. E acho também o seguinte, que se eu tivesse tido algum tipo de acordo com o Cruzeiro, o Alexandre Matos não me ligaria quinta-feira, aí ele pode também dizer que não ligou. Né? Ele pode citar que não ligou na quinta-feira para mim para saber o assunto sobre torcida única. Ora, então vamos por um raciocínio básico. Se existe um acordo, o Alexandre Matos não tem que me ligar quinta-feira de manhã para saber se seria torcida única. Eu nunca conversei isso com o presidente do Cruzeiro. Eu nunca tratei desse assunto com o presidente do Cruzeiro. Assunto que eu respeitava muito. E quando ele disse que eu dei o cano, que eu não paguei a ele, é mentira. É uma mentira absurda, cabeluda, sabe? Um negócio muito feio. Porque eu disse a ele, eu não vou comprar ingresso, justamente por isso que o ingresso era caro. Eu já tinha tomado um prejuízo de R$200 mil no clássico anterior. E se ele não quisesse faturar com os 10%, eu cederia para a torcida do Atlético comprar minha bilheteria. O que ele vendesse, ele levava o dinheiro para ele. Mas nada do que isso. Entendeu? Então essa ofensa que eu fiz aí à imprensa, monstruosa, eu retiro. Tá? Eu peço desculpa humildemente a todos vocês. Tá certo que a culpa é só minha e do Gilvan e de mais ninguém. E eu acho que é mesmo. Então tá retirado aí, Dilmara, com todo respeito, entendeu? Então, humildemente, me desculpa ao Júnior Brasil, ao Cadu Doné, a todos que se sentiram tão ofendidos, que a imprensa não tem nada com isso. Realmente é um assunto só do Alexandre Calil e do Gilvan de Pinto Tavares. Gente, o senhor falou há pouco sobre aceitar uma carga menor de ingresso no Mineirão. Não existe a possibilidade do senhor encontrar um pequeno espaço no Independência para complementar essa carga de 2.300 ingressos que correspondem aos 10% da torcida do Cruzeiro? Não existe essa possibilidade porque a PM, ela autoriza, ela veta ou não o espaço que for oferecido para ela ir lá e olhar. Não existe essa chance? Ô, Júnior, deixa eu te explicar. Nós estamos tratando de segurança. Nós estamos tratando de uma entrada só. Proteção de polícia, um caminho. Isso é um pouco mais complexo. Entendeu? Isso não é simples assim, não. Senão não precisava da polícia militar ir lá no estádio. O comandante-geral da polícia ir no estádio. Nós temos que parar de simplificar as coisas num negócio assim. O que custa para
para mim não custa nada. Vamos pensar, gente, vamos ajudar, já que não tem culpa nenhuma, ninguém, vamos ajudar um pouquinho, vamos ajudar, vamos pensar. Nós estamos falando em 100 pessoas, 200 pessoas, que vão correr risco ou que vão mobilizar um contingente de polícia enorme para entrar num portão diferente. Então eu acho que aí é o seguinte, se a polícia falar comigo assim, ó, nós vamos proteger 150 pessoas lá do lado da Galocura, vamos pôr 500 policial lá, põe lá, eu ponho. Isso é problema meu. Claro que eu ponho. É muito simplista as coisas para quem não participa de um processo muito complexo, sabe, Júnior? Nós não estamos aí. É hora da gente começar a falar assim, ó, vamos fazer. Vamos. Porque se o Mineirão fosse do Atlético e do Cruzeiro, como deveria ser, se não tivesse um contrato que enche, independente de Atlético e Cruzeiro julgar, o empreiteiro tem lucro, nós estaríamos fazendo clássico lá no nosso estádio. Presidente, muito obrigado. Essa é a pergunta. O campo era para ser nosso. Essa é a grande questão do futebol. O atleta não vai para lá porque não é dele, ué. Presidente Alexandre Calil. Não tem estádio. O estádio é da Construcap. Presidente, muito obrigado pela participação. A gente agradece muito a participação do senhor, presidente. Eu sou Everton Guimarães, tá? O senhor realmente não me conhece, eu acho que não tenho o prazer de ter a audiência do senhor aqui diariamente na tela. Estou diariamente também em rede nacional defendendo os interesses do clube do senhor, do clube rival e de todos os outros aqui de Minas. E sem corporativismo, agradeço muito o reconhecimento e o equívoco quando o senhor generalizou em cima da imprensa. Porque como todo segmento, existem os bons, existem os ruins. Aqui, a gente tenta fazer o verdadeiro jornalismo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. A desculpa é de coração. Eu realmente generalizei, não devia ter feito isso. E tenho aí a humildade de reconhecer, principalmente porque na bancada tem grandes amigos que foram meus amigos nas piores horas da minha gestão. Obrigado, presidente. Tá, então, presidente do Atlético, Alexandre Calil, esclarecendo alguns pontos, porém, acaba de chegar uma informação de que o Cruzeiro desistiu de qualquer percentual para o primeiro jogo. Ou seja, eu só preciso lembrar para vocês que o jogo é amanhã. Só isso. Então o Cruzeiro, nós estamos tentando falar ou com o Alexandre Matos, ou com o presidente Ivan de Pinho Tavares, ou com o Guilherme Mendes, qualquer pessoa do Cruzeiro, mas o ideal seria que nós falássemos com o presidente do Cruzeiro, Ivan de Pinho Tavares. Estamos tentando exatamente fazer o contato agora para que o próprio presidente confirme a informação de que o Cruzeiro desistiu do percentual de ingressos. Isso nos faz acreditar que não vai oferecer também o percentual para o Atlético no segundo jogo, né, Dilma? O presidente Alexandre Calil falou que o Cruzeiro decide, então, o que ele quer fazer com os 10% no próximo jogo. Então, o que o Cruzeiro decidir, ele diz que acata. Se é 6, se é 7, se é 8, se é nada, ou o que for definido, ele vai acatar. E eu acho que o Cruzeiro está correto. Não quer aceitar. Acho que está correto também. Agora, é lamentável que fique essa picuinha tão em cima do jogo. É realmente muita coisa para discutir. Quando o presidente fala do contrato leonino ali com a Minas Arena, eu concordo com ele. É muito vantajoso. Claro, é um contrato leonino, sim. Essa história de você ter a ajuda do governo, se não chegar a certos valores, também me soa muito estranho. Parece esses eventos de cultura realizados com a lei de incentivo. O pessoal não liga muito. E olha os rolos que já aconteceram. Se vai ter gente, se vai ter lucro, se não vai ter, porque já chega o valor. Ao mesmo tempo, dá para discutir se vale a pena, se é melhor ou não jogar no Mineirão, porque ganharia mais mesmo com o contrato leonino. Aí é uma questão interessante que entra até aspectos éticos. Mas até o presidente falou, e a gente também já disse aqui em outras oportunidades, era muito legal a gente estar falando do Tardelli, do Everton Ribeiro, do Vitor, do Fábio. Eles não deram tempo pra gente falar, Seria muito legal, só que a gente tem que dar notícia. Né? Claro. A notícia é o papel da imprensa. Então, sério. realmente... muita coisa para falar, né? Não, mas foi muito legal a gente tem que destacar aquilo que o presidente falou e o que a gente vem cobrando. Inclusive, algumas pessoas elas querem que você fale o que elas pensam.
E a cobrança existe. Tem um prazo de 3 dias. Quem disse que esse prazo não houve desde a primeira reunião entre Cruzeiro e Atlético, que não foi lá e protocolado? O cara também fala, mas ele não está lá na federação para saber se houve esse protocolo. Conhece pouco, então, né? O cara pega bem, tá aqui, viu? Você não viu o prazo. Bom, o cara não viu se foi protocolado lá a solicitação e como foi o entendimento do Cruzeiro e do Atlético. O que a gente cobra é o seguinte, é aquilo que nós colocamos na pergunta. A polícia, ela libera ou não a área que foi oferecida. É que ele chega aqui, a Band quer realizar alguma coisa. Não, mas eu quero só aqui nesse quarto. Não, mas você tem aquele pedaço todo lá. Não, mas é só aqui nesse quarto que você vai... Eu só posso Ou seja, existem alternativas. É claro que o presidente falou, a gente respeita, entende, tem ingresso vendido, você não vai oferecer ali o galo na veia, porque é do associado, mas existem alternativas. Mas, infelizmente, aí é que é o ponto. Isso foi deixado e mudou-se a regra no decorrer. Quando ele ouve a diretoria e muda e exige os 10%, aí você correu contra o prazo, você correu contra o relógio. E aí, aquela alternativa que existia, que não era cumprida conforme determina o regulamento geral das competições, no momento que o clube se sente no direito de solicitar que ela seja respeitada, aí você está correndo contra o tempo. Aí tudo fica muito mais difícil. Por isso aconteceu isso. Infelizmente. Mas o resumo é o que o Everton disse na abertura desse programa. Ninguém aqui é a favor do Gilvan, do Alessandro Calil, aqui nós somos favoráveis a que haja organização e que não começou a desorganização com a gente, começou com eles. Claro. Quem é responsável por isso? Não é que não tenha ninguém responsável, existem os responsáveis são os organizadores do espetáculo, seja a CBF, a Federação Mineira que está envolvida, o dono do estádio, a vovozinha, tem um responsável. E é bom destacar que o espaço está aberto para Minas Arena. A polícia a gente já trouxe aqui as declarações do tenente... como é que chama o tenente? Renato Mota, esqueci o nome do tenente de novo, perdão, tenente. Então o espaço está aberto se a Minas Arena quiser se pronunciar também. Até bom que se tivesse se sentido incomodada com alguma declaração, que fale, porque o espaço está aberto. Pois não, Cadu, rapidamente, por favor. Até porque a gente leu integralmente o regulamento. Desde ontem, né? Desde ontem, a gente pode dizer com segurança que não há nada no regulamento que diz outra coisa além do direito do clube visitante ter até 10% dos ingressos. Não está especificando nenhum setor, né? Não está especificando a carga do jogo, está falando da carga total considerada do estádio. Então, por isso que eu e o Júnior colocamos nas nossas perguntas essa questão do setor ali. Até para mostrar que a gente não tem lado, a gente defendeu o direito do Atlético jogar no Independência, sim. E também acho picuinha esse negócio de 431 ingressos para cá e para lá. Mas aí entra também o argumento do Cruzeiro, e que a gente não pode avaliar, porque a gente não estava nos bastidores, que o Atlético não cumpriu com uma palavra. Então o sentimento que fica é que o Cruzeiro levou isso até o final porque se sentiu lesado, sentiu que houve um comportamento ilícito e de má fé. Isso não somos nós que estamos falando. O Gilvan disse isso, com essas palavras. Né? Então, e isso eu não tenho juízo de valor. Não sei quem está certo. Sim. É a palavra de um contra a palavra de outro. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. O papel da imprensa é principalmente o do questionamento. Não vivemos na ditadura e tomara que essa desgraça não volte nunca mais. É o papel do questionamento. E isso ninguém vai cercear, que é um direito nosso. Aliás, é um direito seu também. A gente vai para o intervalo rápido e volta em 2 minutos. Até já.